Fala aí galera, tudo de boa com vocês? Aqui é a iDevice News e eu vou dessa vez falar sobre o iPhone 17, que a Apple deve lançar em setembro deste ano. Então fica comigo até o final porque a gente vai destrinchar tudo com base nas melhores fontes confiáveis do mundo Apple. Mas primeiro, roda a vinheta. A Apple deve manter sua tradição e anunciar a nova linha de iPhones na segunda semana de setembro, com o início das vendas previsto ainda no mesmo mês. O que chama a atenção deste ano é o iPhone 17 Air, que será lançado junto com os iPhones base, o iPhone 17, e os modelos Pro, no caso iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max. O iPhone 17 Air está chegando para ocupar o lugar do antigo Plus, mas agora com uma pegada muito mais premium e ultra fina. E claro, o iPhone 17 Pro e o iPhone 17 Pro Max continuam sendo o topo de linha. A ideia da Apple é segmentar ainda mais o público, oferecendo desde um aparelho ultra leve e estiloso até modelos que apostam pesado em câmera, processamento e tela. Se tem um modelo que está chamando a atenção dos leakers é o iPhone 17 Air. Segundo vários relatos, ele deve ser o iPhone mais fino já feito pela Apple, com apenas 5,5 mm de espessura. O módulo de câmera ainda deve sobressair um pouco mais, passando dos 9 mm, mas a experiência no uso diário deve ser bem diferente de tudo que já vimos. Ele deve também pesar cerca de 145 gramas, ou seja, vai ser realmente bastante leve. A Apple estaria apostando também em um design de alumínio reforçado, talvez feito de titânio, para manter uma estrutura ultra fina, mas sem perder a resistência. E para fechar, o display OLED do Air teria cerca de 6,6 polegadas, com a tecnologia ProMotion de 120 Hz, garantindo aí animações e rolagens super suaves, mesmo fora da linha Pro. A tela dos novos iPhones também deve ter mudanças. Tudo indica que todos os modelos, até mesmo os de entrada, virão com painéis OLED LTPO de 120 Hz. Ou seja, nada de diferença visual gritante entre o modelo básico e o modelo Pro. Outro ponto interessante é o redesenho da Dynamic Island, que poderá ficar menor graças à adoção da tecnologia MetaLens, no módulo do Face ID e da câmera frontal. Essa solução iria permitir à Apple de reduzir o tamanho dos sensores, deixando o recorte da tela bem mais discreto e moderno. Partindo agora para desempenho, tudo indica que teremos o processador A19, fabricado no processo de 3 nanômetros. Já nos modelos Pro e Pro Max, eles deverão ter o A19 Pro, que poderá ter uma GPU de 6 núcleos e performance ainda mais avançada para inteligência artificial, jogos e tarefas pesadas. Já os modelos base e Air devem trazer o A19 padrão, mas com um salto considerável em eficiência e velocidade, comparado à geração anterior. Um detalhe relevante é que, enquanto o iPhone 17 base deve vir com 8 GB de RAM, os modelos Air, Pro e Pro Max deverão ter 12 GB de RAM. Agora eu vou falar sobre as câmeras. A Apple deve promover uma atualização importante na câmera frontal de todos os modelos, subindo a resolução para 24 megapixels, com uma lente de 6 elementos, o que promete selfies e videochamadas muito mais nítidas e detalhadas. Já na traseira, o iPhone 17 e o iPhone 17 Air deverão contar com uma única câmera principal de 48 megapixels, mas com sensores de nova geração, para entregar aí uma qualidade de imagem bem superior, especialmente em baixa iluminação. O grande destaque, porém, deve ficar com o iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max, que poderão ter um sistema de câmeras triplas novamente, porém dessa vez todas com sensores de 48 megapixels. Esses modelos ainda devem chegar com gravação 8K de vídeo e um novo arranjo de lentes, com o módulo traseiro ocupando praticamente toda a largura do aparelho. Quando o assunto é autonomia, o iPhone 17 Pro Max deve vir com uma maior bateria. Para falar a verdade, a maior bateria já feita pela Apple, chegando perto dos 5.000 mAh. O iPhone 17 Air, mesmo sendo ultra fino, deve trazer algo em torno de 2.800 mAh. Mas a Apple deve apostar em novas tecnologias de eficiência energética para garantir boa duração mesmo com corpo ultra fino.
Já os modelos Pro e Pro Max poderão trazer um sistema de resfriamento por câmeras de vapor. Esse sistema promete manter o desempenho sem esquentar demais o aparelho, mesmo em sessões longas de uso. Todos os iPhones 17 devem vir com suporte ao Wi-Fi 7, trazendo velocidades ainda mais superiores para quem tem roteador compatível. A Apple também pode finalmente lançar o seu próprio modem 5G, começando pelo iPhone 17 Air. Então promete aí mais estabilidade e menor consumo de energia em redes móveis. Todos os modelos deverão ter um MagSafe para acessórios de recarregamento sem fio e, claro, a porta USB-C. Pequenas mudanças na posição dos alto-falantes e microfones também são esperadas para otimizar ainda mais a experiência de som e captura de áudio em vídeos. Falando agora sobre preços, pelo menos nos Estados Unidos, o iPhone 17 base deve vir a partir de $799, o iPhone 17 Air a partir de $899, já o iPhone 17 Pro $999 e o Pro Max $1.199. E claro, vale lembrar que esses preços são para o mercado americano. No Brasil, obviamente, será ainda mais caro. Mas é isso aí, galera. O que é que vocês acharam aí das novidades do iPhone 17? Me diz aí nos comentários, qual que é o modelo que te chamou mais atenção? Você daria prioridade para design ou para o desempenho? Deixa aí nos comentários porque a sua opinião faz aqui também o canal a crescer. Mas é isso aí, galera. Não esqueça aí de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para você não perder nenhum vídeo. Também dê aquele valeu demais se você quiser ajudar aqui o canal a crescer financeiramente, pois isso me motiva ainda mais de trazer conteúdo para vocês. Muito obrigado, Rafael, pelo seu valeu demais. Obrigado de coração pela sua força. Galera, e também não esqueça de acompanhar o iDevice News em outras redes sociais. Como sempre, todos os links estão aqui na descrição do vídeo. Eu desejo, como sempre, uma excelente semana para vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Aqui foi a iDevice News.